Olá, meus amados, a paz de Cristo, sejam bem-vindos. Vocês estão aqui na página Crescendo para Edificar, mais uma semana abençoada. Nós temos aqui disponibilizados recursos para os professores da Escola Bíblica Dominical, tanto da revista da CPAD como da revista da Central Gospel. Essa semana é a lição de número 10 e a revista da Central Gospel tem por título Fale Somente a Verdade. Ela vem tratando do 9º mandamento do Senhor, que encontra-se em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nós sabemos, meus amados, que os 10 mandamentos do Senhor é para toda a humanidade. Não é somente para o povo de Israel. Não foi dado somente para o povo de Israel, mas é válido até os dias de hoje e é para toda a humanidade, para nos trazer, a consciência do certo e do errado. É uma ordem imperativa do Senhor, sem negociação. O Senhor falou para não fazer, é para não fazer, né? E esse mandamento, não darás falso testemunho, ou seja, não fale mal do teu próximo. Não responderás falsamente contra o teu próximo, ou seja, não dê testemunho contra alguém. Quem é o nosso próximo? Fizeram essa pergunta uma vez para Jesus, não é verdade? E o Senhor respondeu com aquela parábola, né, do samaritano caído no caminho. Então, o nosso próximo é todos aqueles que estão ao nosso redor, ao nosso derredor. Vamos dizer que o nosso próximo engloba toda a sociedade onde nós vivemos, seja nosso parente, seja nossos irmãos na igreja, seja as autoridades que estão sobre nós, não é verdade? E aqui o Senhor nos deixa uma ordem que não é em hipótese alguma passível de negociação. Não darás. É interessante é que esse mandamento, ele trabalha a mentira. Ele está ligado, né, ao chamado de um compromisso. A partir do momento que o Senhor diz não darás falso testemunho, ou seja, ele está dizendo não mintas a respeito de alguém. Ele tem um compromisso com a verdade. Ele nos chama, eu vou repetir, a ter um compromisso com a verdade. Não darás é uma negativa explícita, é uma ordem explícita. Não farás ou não darás. E uma ordem que está também aí implícita neste mandamento é aquela que está escondida, porque a partir do momento em que ele me diz não dê um falso testemunho a respeito de alguém, ele também está dizendo para mim, fale somente a verdade a respeito de alguém, né? É um comprometimento com a palavra do Senhor. O que está em jogo aqui, meus amados, é o comprometimento com a palavra do Senhor. Se eu sou cristão, para todos nós, né? Mas principalmente para aquele que abraçou a fé. Ele conhece a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela não tem negociação. A nós que somos cristãos, somos chamados a nos comprometer com a verdade. Na verdade, nós não precisaríamos nem receber essa ordem do Senhor. Nós sabemos disso. Sabemos que nós não podemos mentir, não devemos mentir. Sabemos que a mentira é uma criação do diabo. Ou seja, se existe uma mentira na tua boca, na boca de qualquer um, nós podemos ter certeza que é obra do diabo, né? E existe uma questão aqui dentro desse mandamento. A quebra desse mandamento, ela traz também uma penalidade. Segundo os historiadores, eles dizem que há centenas de tipos de mentiras. Um dos exemplos seria a mentira cruel, a mentira ilusória, a mentira calculadora, a mentira conveniente e a mentira covarde. E alguns teólogos chamam esse mandamento de o pecado covarde. Por que covarde? Porque ele implica em espalhar, em distribuir para a sociedade uma mentira pelas costas de alguém. Porque quando há um falso testemunho, ele é feito pelas costas da pessoa. Ele é feito pelas costas daquele a quem se quer atingir. Então, na verdade, é uma
covardia. É como uma punhalada que você vem e dá pelas costas. A pessoa não vê, ela não tem como se defender. Então vira uma covardia. Por isso também esse mandamento é chamado de pecado covarde. E o foco para esse ato, o foco desse ato é desmoralizar alguém, é contra a honra do nome de outra pessoa. Imagine, meus irmãos, uma mentira que é feita para ir de encontro à honra de um outro, do nosso próximo, né? De alguém que nós conhecemos. Nós temos muitos exemplos na palavra do Senhor, não quero me ater nos exemplos. Nós temos os exemplos de Nabote. Quem não conhece a história de Nabote, né? O rei Acabe, junto com a rainha, resolveram difundir, né, um mau testemunho, uma mentira a respeito de Nabote, somente porque queriam aquela vinha que ele não queria vender devido a ser uma herança. E aquela mentira, aquela calúnia que foi feita em cima de Nabote, trouxe para aquele homem a morte, porque a quebra traz uma penalidade. Esse era tão sério ali diante do povo de Israel, porque alguns crimes eram passíveis de morte. E naquele caso de Nabote, gerou a morte de Nabote. Nós temos o exemplo de José, que a mulher de Potifar também trouxe uma calúnia contra José, disse que ele, né, estava tentando aliciá-la, e ali naquele momento José foi levado aprisionado. Então a pena sobre aquele crime que supostamente José estava cometendo levou José à prisão. Da mesma forma foi com Daniel, foi com seus amigos, né? Aquela calúnia em cima do nome de Daniel e de seus amigos levaram respectivamente um para a cova, né? E outros para a fornalha de fogo ardente. Então a penalidade sobre os crimes eram coisas sérias. Então também um falso testemunho tinha que ser, vamos dizer assim, que Deus lançou esse mandamento para proteger aquela pessoa, né, de uma falsa acusação, porque o resultado da falsa acusação iria gerar também uma penalidade e poderia ser até mesmo a morte. O mandamento, ele tem por objetivo proteger a honra e a fé daquele cidadão. Veja, alguns crimes dependem da gravidade e era feita a pena capital, que geraria morte. Era levado muito a sério. Por isso, deveria ter no mínimo 2 testemunhas, para que o acusador levasse aquela pessoa a ser apresentada. E também, no caso, o acusador, geralmente o acusador, em caso de apedrejamento, era aquele que atirava também a primeira pedra. Eu fico imaginando que se isso fosse hoje em dia, né, seria bem difícil, talvez, de alguém levar um falso testemunho sobre uma outra pessoa. Quem nunca sofreu uma calúnia? Quem nunca sofreu uma mentira dita pelas suas costas? Eu já sofri, eu creio que você também já tenha sofrido. O interessante é que é muito difícil a pessoa que sofreu uma calúnia, uma mentira, recuperar. Porque aquilo que foi espalhado ficou, né? Foi espalhado no ar uma mentira a respeito, talvez a seu respeito, talvez você esteja vivendo nesse momento uma grande adversidade nessa área e você esteja se perguntando como que eu vou recuperar, como que a verdade poderia ser dita a meu respeito. É muito difícil, mas Deus, ele trabalha. Deus, ele é poderoso. Irmãos, esse mandamento não está somente ligado à mentira, mas também está ligado ao assassinato. Porque, veja, espalhar uma mentira, fazer uma calúnia a respeito de uma pessoa é também matar, equivale a matar, né? Equivale a tirar, a roubar dessa pessoa tudo aquilo que ela deveria estar fazendo, estar se apropriando, né? Ali Nabote foi morto fisicamente, literalmente, mas pode acontecer daquela morte, né, que fica no meio, no ministério de uma pessoa, uma calúnia envolvendo uma pessoa dentro da igreja.
vai matar o seu ministério, vai matar tudo aquilo que aquela pessoa poderia estar fazendo. Uma calúnia dentro de uma família, no meio familiar, vai matar muitas vezes relacionamentos, mentiras que trazem verdadeiras desgraças. E esse mandamento eu vejo como um dos mandamentos mais sérios da palavra do Senhor. Levantar uma mentira, levantar uma calúnia a respeito de uma pessoa, você vai estar destruindo, muitas vezes até mesmo uma família. Você pode estar destruindo, pode estar tirando até mesmo dentro da igreja, não somente uma pessoa, mas você pode até tirar dentro de uma igreja uma família. Então é algo muito sério, né? O falso testemunho é feito por uma pessoa covarde e homicida, né? Eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante: mostre amor a Deus, ame a honra do teu próximo. É a melhor maneira de você mostrar, uma das melhores maneiras de você mostrar amor a Deus é honrando o teu próximo. Muitas vezes nós não gostamos ou não concordamos com alguma coisa que alguém do nosso lado faça ou diga, mas levantar uma mentira, uma calúnia, geralmente uma calúnia é até levantada por conta de inveja. Uma pessoa, ela inveja algo que o seu próximo tem. E ela, para se adquirir daquilo, ela acaba levantando uma mentira. Ela acaba levantando um falso testemunho sobre aquela pessoa. E ela não entende que isso é um dos piores pecados que uma pessoa pode cometer. Meus amados, eu queria deixar ainda para você uma frase, um texto, um pequeno texto que eu li, achei muito interessante, e eu quero fechar aqui essa reflexão contigo, deixando essa frase. Eu não sei de quem é o autor. Algumas pessoas transformaram a calúnia em uma boa arte. Elas nunca usaram um cutelo para cortar outra pessoa. Eles são mais agressivos do que isso. Eles aprenderam a difamar com um gesto, uma piscada ou um sorriso maligno. Imagina, apenas uma piscada pode servir como uma arma. É como um consentimento de que algo que está sendo dito é uma verdade, quando na realidade é uma grande mentira. Meus amados, que esta palavra possa fazer você, se porventura você está envolvido em levar uma palavra mentirosa a respeito de alguém, que essa palavra possa te dar um despertamento. E se você está sofrendo um momento de angústia por uma calúnia, por uma mentira que está sendo dita a teu respeito, ou talvez de alguém próximo a você, creia, ore ao Senhor, porque Deus, Ele sempre, sempre traz à tona o que está escondido. Ele tem o seu tempo, mas Ele traz. Eu creio nisso. Eu já passei por muitas adversidades na minha vida e vi o Senhor operar, tanto na minha vida como na vida de outros que estão ao meu redor. Tenha um excelente final de semana e que Deus abençoe a cada professor. Amém?